Boa noite, queridos irmãos da nossa Associação Espírita Francisco de Assis, amigos queridos, todos que se envolvem com as teorias da doutrina espírita, com os conteúdos. Aqui estamos então para mais uma noite de palestra, de aprendizado, com o nosso irmão Enio Medeiros, que vai falar sobre a imortalidade, o triunfo do espírito. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, antes do Enio iniciar as colocações dele, nós vamos fazer a nossa prece. Pedindo então a todos que possamos estar unidos em pensamento, buscando a figura amiga do Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, e pedindo ao Mestre das nossas vidas que nos envolva com as suas bênçãos de amor em mais esse trabalho da noite, que ilumine os nossos lares, os nossos corações, e também a este amigo que hoje trará, através das palavras e através do seu amor, os conceitos desta doutrina que tanto nos esclarece. Permanece conosco, amado amigo. Envolve-nos os pensamentos para que possamos compreender da melhor forma os conceitos da noite. Ilumina-nos na tua paz. Queridos irmãos, estimadas irmãs, abençoe-nos a todos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O tema desta noite é baseado nesta obra da benfeitora Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento. Seu capítulo 26º, ela traz este título que é uma afirmativa, dizendo imortalidade, triunfo do espírito. Porque realmente essa condição de seres imortais, se tivermos real consciência desta possibilidade, desta realidade, e tomarmos para as nossas vidas este conceito, é de fato o caminho para que triunfe o ser que somos, o espírito imortal. Somos seres imortais. Significa dizer que em um dado momento nós tivemos um princípio, que foi o momento em que fomos criados. Criados simples e ignorantes, com destinados à perfeição. Então, essa é a nossa caminhada. Imortais porque não teremos fim. Iremos caminhando na direção da perfeição. Esse é o nosso fanal, a nossa condição. Nós somos filhos da luz. Fomos criados, destinados a evoluir, a atingirmos a plenitude, a iluminação, o estado luminoso de consciência a que se refere Jung. Então, a veneranda Joana de Ângeles, nesse capítulo, vai nos convidar a refletirmos um pouco sobre essa condição de imortalidade. Nós sabemos, estudando as obras do Espiritismo, principalmente, que o espírito necessitamos mergulhar no corpo para evoluir. Sabemos que no além,
no estado de erraticidade, o espírito apreende conceitos, prepara-se, tem acesso a inúmeras situações que o auxiliam na compreensão da sua própria realidade, das questões da vida, mas, invariavelmente, de acordo com a lei do progresso, necessitamos mergulhar no corpo para colocar à prova, para exercitarmos aquilo para o que o espírito se preparou. Livre do corpo, no mundo espiritual, as nossas percepções se ampliam ao infinito. No corpo, nós as temos limitadas. Então, uma situação é termos todo o preparo. Outra é colocarmos este preparo em prática. É como se nós fôssemos fazer uma travessia marítima, de uma margem à outra. Temos uma embarcação adequada, colocamos os mantimentos, preparamos tudo, estamos prontos para a travessia. Mas perguntamos, será que iremos executá-la com êxito? Bem, vai depender de uma série de fatores. Vai depender das condições climáticas, vai depender das nossas habilidades, vai depender de inúmeros fatores, muitos destes que nos escapam. Tempestades poderão virar a embarcação e nos levarmos a sucumbir. Então, é essa viagem que o ser imortal empreendemos diariamente, no corpo. Nós temos os registros no nosso inconsciente, temos as lembranças, e através do livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolher, nós iremos tomando as decisões. As nossas ações no corpo, uma vez reencarnados, de volta à matéria, nesse laboratório que nos vai facultar evoluir na direção do infinito, nós usamos o livre-arbítrio para escolher, para tomar as nossas decisões, para concretizarmos as nossas ações dentro do que trazemos de bagagens. E todas estas ações, elas ficam registradas no nosso perispírito, elas ficam grafadas no perispírito, que é o elemento através do qual o espírito se manifesta na matéria. O perispírito é a forma que vai dar forma. Ou seja, hoje nós estamos vivenciando, poderíamos dizer assim, repercussões de ações que tivemos num passado mais remoto ou mais recente. Então, por essa ótica, nós podemos compreender que cada um de nós, através das nossas ações, da nossa conduta, estamos norteando, estamos como que mapeando o porvir, o futuro. Em outras palavras, nós estamos sempre semeando. E cada um de nós será convidado pela vida para colher aquilo que semeou. A sementeira é de cada um de nós. E a colheita equivalente, compete também a cada um. Então, hoje, nesse exato momento, cada indivíduo, cada um de nós, está onde deveria estar, como deveria estar. É profundo essa reflexão. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações que evidenciam grandes sofrimentos, grandes dores. E muitas vezes nós temos dificuldades em compreender que aquele quadro que se nos apresenta conosco mesmos ou com alguém que cruza o nosso caminho, ele está correto. Porque a nossa análise, normalmente, ela é muito curta.
ela somente se detém no espaço berço, túmulo, ou berço, até o momento atual. E nos escapa às existências anteriores, que já as vivemos e muitas. Então, pouco a pouco, nós vamos compondo o carreiro da nossa existência e das nossas existências futuras. Então, a benfeitora Joana de Ângeles, nesse capítulo, coloca que o impositivo que se apresenta, diz ela, é o de viver o presente, em razão de o passado se apresentar já realizado, enquanto o futuro se apresenta ainda em construção. Então, ela vem nos dizer que foquemos no momento atual, justamente porque ele define o nosso porvir. São os resultados das nossas ações, das nossas escolhas, que irão, pouco a pouco, definindo o porvir. Aí a lei de ação e reação, de causa e de efeito, não é? Só que a humanidade, de uma forma geral, vivemos um período de ansiedade. Ansiedade que se justifica por uma série de razões, embora não seja positivo, porque faz com que nos coloquemos no segundo seguinte, deixando de viver o momento presente. Nos preocupamos com situações que ainda não aconteceram, gerando essa ansiedade. Muito se deve em razão dos meios de comunicação hoje existentes nos trazerem os fatos em tempo real. Então, nós somos bombardeados por uma série de informações, nem todas dignas de crédito, nem todas verdadeiras, mas que mexem conosco, que mexem com o nosso emocional. E muitos de nós não temos sabido dosar, não temos sabido filtrar tantas informações, que sim, por vezes, têm nos levado a quadros de ansiedades, que vão culminar em uma desarmonia e até em distúrbios orgânicos. Porque o emocional, nós sabemos, afeta diretamente o nosso organismo físico, que é a máquina. Porque o ser que controla a máquina, o espírito, estando em desalinho, os efeitos se transferem a pouco e pouco para a maquinária carnal, para o corpo físico. Daí o impositivo de tomarmos um cuidado maior, de podermos filtrar, de podermos olhar para os smartphones, os tablets, e dizermos para nós mesmos quem é que é dono de quem. Quem é que possui quem? Somos nós, que somos donos dos smartphones, que trazem, que nos dão acesso a tantas informações, para dizermos que por algum tempo eles vão ficar ali de lado, ou são eles que nos dominam, que é o simples toque de que avisa estar entrando uma mensagem, já nos faz interromper o que nós estamos fazendo na metade, para irmos atender ao aviso que chega, como se isso não pudesse esperar alguns minutos, alguns segundos, ditando, por vezes, a nossa conduta, porque em algumas situações são imagens e narrativas e áudios que nos tiram do prumo, que nos afetam o emocional, fazendo com que entremos em faixas mentais, e aí nós chamamos a atenção do pessimismo, da irritação, da tristeza, porque é um bombardeio de quadros, de situações, na maioria não positivos. Nós não estamos aqui dizendo que nós não devamos utilizar a tecnologia, que afinal é a que alavanca o progresso, mas que tenhamos noção para fazermos isso com equilíbrio, com tranquilidade, para que não venha
tirar a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. E isso acaba acontecendo naturalmente porque nós ainda não temos estes valores solidificados dentro de nós. Somos ainda seres, como falamos no início, criados simples e ignorantes, muito mais próximos do princípio do que da meta. Então, trazemos uma série de imperfeições, de conflitos, que nos criam dificuldades. Então, isso é natural que aconteça. Mas em ser natural, não significa que nós tenhamos que nos deixar envolver, tenhamos que ceder. Mas são situações que vão exigir de nós um empenho maior, um cuidado que nós teremos que ter. E o que é que nos falta, então, diante disso? Justamente essa visão do que realmente nós somos. Porque muitas vezes nós nos atribuímos valores que não temos. Então, é importante nos olharmos e vermos-nos como seres imperfeitos. E como ser imperfeito, se equivoca, erra, tropeçamos e caímos. Isso faz parte da nossa caminhada. E isso vai acontecer. Nós somos imortais, mas não somos perfeitos. Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho da perfeição. Estamos buscando conquistar valores. Estamos buscando angariar mecanismos através do entendimento que nos proporcione, pela lógica, pela razão, irmos lentamente definindo rumos novos para que as nossas ações cada vez mais se direcionem no caminho da nossa evolução. Porque existem uma série de situações que acontecem, que a psicologia chama eventos de vida, que não estavam necessariamente no nosso programa reencarnatório. Eles passaram a fazer parte das nossas vidas pelas escolhas que fizemos. Porque tudo repercute. Então, no momento que nós nos permitimos determinadas escolhas, determinados caminhos, a repercussão é nossa responsabilidade. E, por vezes, a vida vai trazer situações embaraçosas, situações complexas. Boa noite, amigos. Tivemos um problema aí na transmissão, mas eu acredito que em breve o Enio deve estar retornando. Já estamos resolvendo, tá, pessoal? Peço desculpas aí para vocês. Coisas deste novo momento que estamos vivendo. Isso aí, Enio. Pode dar continuidade. Ok. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Logo a seguir, a benfeitora Joana de Ângeles coloca o seguinte: atingir o máximo de suas potencialidades no momento que passa constitui o desafio que não pode ser ignorado. Observemos que ela diz que nessa questão de plenitude, de imortalidade,
devemos buscar atingir o máximo das nossas potencialidades, não amanhã, não ano que vem, no momento que passa. É certo que nós somos imortais, porém, é interessante darmos conta que nós estamos dentro do momento. Por quê? Porque nós retornamos, nós estamos novamente no corpo, nós estamos diante da oportunidade. Esse é o momento. Bom, mas se nós somos imortais, nós temos a imortalidade pela frente, sem dúvida. E como Deus é infinitamente bom e amoroso, nós sempre teremos oportunidades. Mas é muito importante compreendermos que esse é um momento especial. Porque no além, como já falamos, nós nos preparamos. Mas hoje nós estamos no corpo, nós estamos na oficina de trabalho. Tudo o que nós fazemos é bagagem para o espírito, para o ser imortal que somos. Da forma como hoje nós estamos, porque não somos o que nos apresentamos hoje. Estamos nessa condição. Daí, as afirmativas do Cristo sempre fazem alusão à vida futura. Hoje nós poderemos estar vivendo dramas imensos, mas fora do corpo, a visão se altera no sentido de que foi, para o ser imortal, um átomo de segundo, um nada. Embora hoje pareça ser algo intransponível. Hoje, no corpo, na relatividade da matéria, nós olhamos aquela dificuldade que às vezes traz sofrimento e dor e achamos que é uma montanha gigante. Mas no futuro, quando nós estivermos retornado à pátria espiritual, desse ser imortal que somos, estaremos olhando aquela dificuldade e vendo o quanto ela foi positiva na nossa caminhada, o quanto ela foi importante para o nosso crescimento. E mais, muitas vezes constataremos que fomos nós próprios que antes do retorno ao corpo que estamos agora, antes, nós mesmos é que solicitamos, porque através daquela situação difícil haveria ser bem cumprida, ser passada com resignação, com confiança, um grande salto na nossa evolução. Então a doutrina espírita, ela nos vem dizer que a dificuldade, que o grande problema, dependendo da visão, do ângulo, se transforma numa grande oportunidade de crescimento, de evolução. Então, nós reencarnamos não num passeio agradável, mas para trabalhar, para transformar questões que ninguém poderá fazer por nós. Porque o mecanismo é de cada um. Cada um de nós trazemos as questões que nos caracterizam a existência. E estaremos diante de desafios que a todos nos aguardam, porque somos imperfeitos. E, naturalmente, o sujeito que é imperfeito se equivoca e necessita corrigir, e necessita consertar. Situações surgem nas nossas vidas hoje que têm sido objeto de falência há séculos. Situações que nós viemos falindo por diversas vezes. E hoje se nos apresenta novamente, convidando-nos a uma postura diferente da que vem sendo adotada até aqui. Então a doutrina espírita vem nos chamar a atenção para esse aspecto da imortalidade, da relatividade do momento presente, que podemos transformar e que transformamos. Então, melhor que seja conscientemente, melhor que eu saiba que ao fazer o mal para alguém, eu faço sobretudo para mim mesmo.
E que o mal que me faz mal, especialmente, não é tanto o mal que alguém projeta na minha direção, mas especialmente o mal que eu mesmo faço, porque ele volta para mim. Então nós percebemos como as rédeas do destino estão nas nossas mãos, como elas estão. Por isso que a imortalidade é o triunfo do espírito, porque nós temos sempre a oportunidade de refazer. Então, a benfeitora Joana de Ângeles prossegue e diz o seguinte: isso significa um esforço individual expressivo, que se torna coletivo em benefício do conjunto social. Ou seja, nós estamos aqui com a responsabilidade de alavancarmos a nossa evolução, a nossa transformação. Claro que, como pais, como educadores, professores, mestres, nós temos também um compromisso, uma responsabilidade que é relativa, porque aquele sujeito vai crescer. E crescendo, ele vai se desenvolver, e se desenvolvendo, ele vai atingir um nível que fará suas próprias escolhas. Então, a nossa responsabilidade, até um certo momento, relativa, enquanto pais, enquanto educadores, e assim por diante. Mas conosco, essa responsabilidade é diuturna, ela é integral. Então, é esse sujeito que somos nós que nós estamos comprometidos em mudar. Pela nossa pouca evolução, nós nos ocupamos muito mais em mudar os outros do que em mudarmos a nós próprios. Porque, como a benfeitora coloca, isso é difícil. Exige trabalho, esforço individual expressivo, em razão, muito lógico, de que todos nós trazemos hábitos. Ora, se nós trazemos falências contínuas, situações que nós já falimos mais de uma vez, hoje a vida vai trazer novamente oportunidades, vai nos colocar frente a frente com essas situações. Só que as vivências que tivemos, que foram muitas, porque somos seres milenares, constituem-se hoje em hábitos, que todos os temos, bons e maus. Somos um conjunto de hábitos que nos leva a tender, porque já executei aquilo mais de uma vez, tanto que se transformou num hábito. Então, hoje, quando a situação se apresenta diante de mim, eu fico naquela dualidade entre o que eu gostaria e o que eu necessito, devo fazer. Sempre lembramos da fala de Paulo, o apóstolo, quando diz: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou em outra circunstância, quando ele fala: o bem que gostaria, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Tendências que nós trazemos, velhos hábitos para os quais estamos aqui para trabalhar. E, algumas vezes, ao invés de trabalhar, neles nos comprazemos. Imaginem o quadro, o sujeito que, ao longo da caminhada, já sucumbiu como um ébrio contumaz. Um sujeito que se afeiçoou às bebidas alcoólicas. Hoje, ele entra num local aonde se bebe, num bar, e se depara com pessoas escoradas no balcão, bebendo bebidas alcoólicas. Ao adentrar nesse ambiente, quantas lembranças vertem do inconsciente? Até o ar do lugar ele identifica. E muitas vezes
é a sensação positiva, é uma sensação de que parece que ele está em casa. No entanto, para ele é uma conduta nociva, porque ele já traz as matrizes impregnadas no perispírito. Ele já traz essa tendência dos velhos hábitos. Então é um local em que ele terá que ter um cuidado muito grande, uma vigilância muito maior, para não sucumbir, porque já traz a tendência. Olha o ser imortal aí, que já viveu e que vai ter que vencer. Vai chegar um momento em que ele vai estar diante da circunstância e vai dizer: não, não vou querer, obrigado, porque já não me afeta mais. Porque venho trabalhando e me disciplinando, e entendo agora que preciso tomar outros caminhos, porque esse caminho é nocivo e poderá me levar a sucumbir. Por essa colocação, nós vemos quanto trabalho nos aguarda. E percebemos também que o grande desafio que nós estamos diante não é vencer o mundo lá fora, não é vencer o outro, mas é vencer a nós mesmos, com essas inúmeras situações que nos assaltam, que literalmente nos assaltam, porque surgem, e muitas vezes nós vamos e executamos sem pensar, sem pensar. Então a doutrina espírita, ela nos convida a isso, a que nos demos conta o que somos, que nós estamos momentaneamente nessa condição, mas nós não somos essa máquina que é o corpo físico. Nós somos o ser que pensa e que comanda a máquina. E que, apesar de tudo poder, o universo conveniente que trará bons frutos é restrito. Então, as ofertas estão por toda parte, mas dentre estas, algumas realmente nos convêm, muitas não nos convêm. Então, nós poderíamos e podemos evitar muitas coisas, mas para isso é necessário darmos conta de que muitas situações não são positivas e os resultados delas, pior ainda. Porque na vida de todos nós, as situações não se apresentam realmente como são. Porque se fosse dessa forma, chamaria-nos a atenção. E logo nós diríamos: não, isso é nocivo. Normalmente, tudo começa por questões que nós olhamos e pensamos: que mal tem? Porque é um nada. Então nós vamos e cedemos àquela prática, e cedemos àquele convite, àquela situação, que lá na frente, na segunda, na terceira vez, vai nos levar a uma outra situação, a um outro ambiente, com outras pessoas, que vai surgir mais uma outra lá na frente. E quando nós nos damos conta, nós estamos chafurdados e não sabemos exatamente como foi que tudo começou. Então, um exercício muito saudável é olharmos o fato quando ele se apresenta, mesmo insignificante, e tentarmos fazer um exercício de onde aquilo pode nos levar. Porque tem muitas situações, como já dissemos, que podemos evitar, podem ser evitadas. A benfeitora Joana de Ângeles traz uma frase que é interessantíssima. Nesse capítulo, ela diz o seguinte: a imortalidade é, pois, a grande meta a ser atingida. Ou seja, ela não se faz por si só. Nós somos seres imortais, mas o que a benfeitora aqui se refere é nós termos a consciência disso. Aí é diferente. Ou seja, o fato de eu não acreditar em uma lei não faz com que eu esteja alheio aos seus efeitos. Eu não acredito, por exemplo, na lei da gravidade, mas ela atua sobre mim, mesmo que eu não acredite nela. Então, a questão da imortalidade é uma meta a ser atingida, ou seja, é eu compreender, é eu saber
e viver, ciente de que sou um ser imortal. A existência humana, diz ela, não teria sentido se interrompida a vida biológica pelo fenômeno da morte, atingindo o clímax da inteligência, da consciência e das emoções superiores, tudo fosse diluído, voltando às energias primárias. Não teria sentido ético, moral, nem lógico ou racional. A grande meta a ser atingida, a imortalidade, é o grande oceano gerador da vida. Ele precede o estágio atual, aonde nós nos movimentamos, e sucede a esse estágio. Num vir a ser progressista, sempre melhor e mais grandioso. Ou seja, é uma perspectiva de vida diferente, que põe um freio em muitas situações nocivas, que faz com que o indivíduo consciente dessa questão de que somos imortais repense, melhor avalie, dê-se conta de que não somos donos, mas sim mordomos de todas as questões, inclusive dos nossos amores. Não podemos imaginar que o filho é uma propriedade nossa. Não podemos. Porque o que nos vai unir, o que nos vai tornar próximos, principalmente fora do corpo físico, são os laços de amor, de afeto. Então, são esses valores espirituais que necessitam ser buscados, que necessitam ser focados, visando a imortalidade. Porque existem pessoas que são consanguíneos, são irmãos de sangue, e que se detestam. E uma vez fora do corpo, obviamente, não vão estar próximos, não vão se buscar. Talvez até se busquem pelo vínculo do ódio, mas não pelo amor, que nutre e que traz vida. Então, são questões que necessitamos pensar. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 23, Allan Kardec, questionando os imortais, perguntou: o que é o espírito? E eles responderam, os espíritos, que é o princípio inteligente do universo. E no corpo, a sede deste princípio inteligente é o cérebro. É na mente que são emitidos os comandos para a máquina. Então, essa consciência de compreendermos que estamos na máquina e que muitas vezes nós vamos ser assaltados por registros que nós trazemos do passado e mesmo do presente, mas que podemos, se quisermos, poderemos conter determinados impulsos e manter um relativo equilíbrio, controlar, não ser refém da máquina, não ser o indivíduo que somente reage, com vistas à imortalidade, dando-se conta de que não termina com a morte física, que nós prosseguimos levando o resultado das nossas posturas, das nossas escolhas. Então, já nos encaminhando para o final, a benfeitora diz: quando se dá a desarticulação das moléculas, eis que se libera e prossegue indestrutível no rumo da plenitude. Esses somos nós. Essa consciência, diz Joana de Ângeles, elimina o medo da velhice, o medo das doenças e o medo da morte. Porque enseja a consciência da imortalidade, do prosseguimento da vida em outras dimensões, em outros campos vibratórios. É uma realidade que todos nós sabemos, mas que muitos de nós evitamos considerar. No entanto, é uma realidade extremamente importante, porque, dependendo do foco das nossas vidas, daquilo que nós estamos buscando, da razão do nosso viver, poderemos estar no momento que retornarmos à pátria espiritual
em situações difíceis, porque haverá um instante em que nós estaremos diante da nossa própria consciência, não no sentido de julgamento, mas no sentido de constatarmos o que buscamos durante a existência no corpo, quais foram os nossos objetivos, os nossos ideais de vida. E nós estaremos no além, despertos, porque somos imortais, e essas conquistas estarão conosco? Vai depender das nossas escolhas, vai depender do que nos moveu. Então, mais uma vez, nós percebemos que o mecanismo de evolução ele é individual. E talvez alguém pergunte, mas isso não é egoísmo? Não, porque no momento em que eu foco em mim e busco me melhorar, naturalmente eu melhoro o meio onde eu estou inserido. E eu tenho melhores e maiores condições e recursos, porque me melhoro, porque me empenho em ajudar aqueles que eu amo e a todos que estão à minha volta. Então, a doutrina espírita é um convite ao aprimoramento. Ela não proíbe nada. Os benfeitores espirituais, através da psicografia de médiuns dedicados, como é o caso do nosso querido Divaldo Pereira Franco, trazem estes conceitos. É uma doutrina de liberdade, nos liberta e nos coloca a responsabilidade. A doutrina espírita substituiu, tirou fora a palavra culpa e botou no lugar responsabilidade. Não somos culpados, somos responsáveis. É um convite ao despertamento, para que estejamos cada vez mais lúcidos, saindo da reação e, com consciência, seres conscientes, agindo com consciência, conquistando uma relativa serenidade, um relativo equilíbrio e, por efeito, uma relativa paz. Agradecemos a atenção daqueles todos que nos honraram, nos assistindo pelos caminhos da internet. Nesse momento, nós elevamos os nossos pensamentos na direção do infinito, rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam envolver-nos a todos, os nossos lares, os nossos familiares, nestes momentos desafiadores que vivemos a humanidade. Suplicamos-te, Jesus, nós outros, os teus irmãos da retaguarda, para que essas vibrações de amor, de harmonia e de paz possam inundar os nossos lares, envolver os nossos familiares, a nós próprios, renovando-nos em bênçãos de vigor, para que tenhamos coragem, bom ânimo, para enfrentarmos os desafios que a todos nós a vida traz, para que quando nós nos sentirmos enfraquecidos, quando nos sentirmos impotentes, podermos, Senhor, nos lembrarmos de Ti, que preso a uma cruz de vergonha, condenado pelo crime de amar, venceu, no entanto, o mundo. Querido amigo Jesus, envolve-nos a todos nas vibrações do Teu amor e guarda-nos, Senhor, hoje e sempre. Guarda-nos na Tua paz. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado.